Uma boa tarde a todos. Já estivemos bem acompanhados para que nessa tarde não apenas ouçamos, mas também despertemos em nossos corações aquilo que Jesus tocou em cada um de nós, especialmente quando nós vamos tratar de um tema que está diante dos nossos olhos sempre que a gente entra numa igreja: a cruz, o sofrimento de Cristo. O sentido cristão do sofrimento à luz da carta Salvifici Dolores. Eu gostaria de começar lembrando uma frase que, se nós não contextualizarmos, vamos pensar que a pessoa que a pronunciou estava num surto psicótico. Essa pessoa, depois já direi quem é, passou por 4 campos de concentração. E desses 4, onde ele mais permaneceu foi em Auschwitz. E num testemunho que ele deu desse período da sua vida, na Segunda Guerra Mundial, um período muito doloroso, cruel, desumano, ele disse uma frase que, como eu disse, podia estar num surto psicótico. Em Auschwitz, eu passei os momentos mais idílicos da minha vida. Forte essa frase, hein? Num campo de concentração, com todo o sofrimento que ali existia, ele teve os momentos mais idílicos, mais maravilhosos da sua vida. Essa pessoa é o psiquiatra Viktor Frankl. E justamente por ser judeu, discípulo de Freud, e o sucedeu na cátedra de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Viena, ele foi levado ao campo de concentração e ali perdeu a sua família, sua esposa e os filhos. Passou por toda aquela crueldade e viu muitas pessoas morrerem. E ali que ele desenvolveu o que depois foi a logoterapia, a busca do sentido da vida. Ele dizia de uma forma assim muito prática, muito concreta, quando perguntava: mas qual a diferença entre a logoterapia e a psicanálise? Aí ele dizia: na psicanálise você deita no divã e tem que dizer coisas que você não quer dizer. Na logoterapia, você fica sentado numa poltrona e vai ouvir coisas que você não quer ouvir. E ele disse: uma das coisas que nós não queremos ouvir é que, às vezes, nós vivemos sem um sentido na vida. E foi no campo de concentração que ele viu que as pessoas que mais resistiram a todo aquele sofrimento foram as pessoas que tinham algo para fazer caso saíssem daqueles campos. Eles tinham um sentido, ainda que se mantia em toda aquela situação indigna, agressiva e até mesmo quase no limite da vida. Quem encontra o sentido da vida, encontra o sentido do seu trabalho profissional, encontra o sentido das suas vivências, encontra o sentido do sofrimento. Dizia alguém, também com muita perspicácia, quase um diagnóstico bem profundo, que toda pessoa tem a sua curva de alma. O que queria dizer com isso? Quer dizer que a curva de alma é aquela linha que retrata bem a maneira de ser de uma pessoa e que a torna inesquecível, a torna um referencial. Penso que todos nós tivemos a oportunidade, pelo menos com maior ou menor proximidade, maior ou menor consciência, de conhecer a curva da alma de São João Paulo II.
que desde a sua infância ele esteve imerso no sofrimento humano. Quando criança, perdeu uma irmã. Depois morreu a sua mãe. Depois ficou ele com seu pai e com seu irmão médico. E o irmão contraiu uma doença no hospital, morreu. Aí ficou ele e o pai sozinho. E mais tarde, o pai veio falecer, ele ainda jovem, né? Em plena Segunda Guerra Mundial. E posteriormente, esteve sob o regime nazista durante uma época, depois o regime marxista de outra época, né? E além disso, quando foi Papa, não lhe foi privado o sofrimento, né? Começando pelo aquele atentado de 13 de maio de 1981, que lhe fez meditar, refletir sobre o sofrimento humano, e essa carta Salvifici Dolores é fruto daquela internação, daquele sofrimento, onde quase ele foi à morte, né? E além disso, depois retornou ao hospital por causa da infecção contraída após a cirurgia. E não foi só uma vez, né? Diziam que o Hospital Gemelli era o segundo Vaticano. Ele sempre estava lá internado por alguma razão, né? E morreu, como nós pudemos contemplar, morreu na sua cama, rodeado pelas pessoas que o acompanhavam. E dessa toda a experiência da dor, ele escreveu esse livro essa carta tão importante que nós, como pessoas, e principalmente como médicos, devemos ler, reler, meditar várias vezes, né? O valor do sofrimento humano. Se não fosse o sofrimento humano, a medicina não existiria. Então, o médico é procurar porque alguma dor, algum sofrimento a pessoa tem, né? E a gente sabe, né, que na semiologia o principal sinal é a dor, com as suas características bem conhecidas. Primeiro, a localização, intensidade, natureza, irradiação, né? A sua evolução, né? A sua relação com funções orgânicas, né? A sua presença que é desencadeada por algum fator e o que alivia a dor, né? A posição antálgica, por exemplo, é uma posição que a gente assume para aliviar a dor, né? Então, se não fosse a dor, nós não teríamos a profissão médica. Mas a dor tem que ser entendida, né? Como dizia Viktor Frankl, e aqui eu repito a frase dele, né? Como, e não estou surtado, hein? Por favor, não me considere surtado, um momento idílico da nossa vida. Porque a dor nos defende. Não só a sentimos, a dor é uma defesa. E nos defende de muitas realidades. Primeiro, a dor nos defende da superficialidade da vida. Às vezes, a tal de buscar a qualidade de vida leva muitas pessoas a viver na superficialidade. O que a gente tem que buscar é a vida de qualidade e não apenas a qualidade de vida. Ainda que essa qualidade de vida tenha a sua exterioridade, né? Mas o que serve a gente estar no melhor condomínio, com a melhor saúde, com as condições sociais, né? Se a gente não tem vida de qualidade dentro de nós? Então, a dor tem assim como na semiologia é importantíssimo para o médico, também para a vida, a dor é importantíssima para nos tirar da superficialidade. E se há alguma coisa que a gente percebe, até mesmo na área médica, como às vezes as pessoas ficam superficiais na consideração da história da pessoa, da sua situação social, né? E não leva em consideração o que é a pessoa,
apenas o que sente a pessoa, né? Na medicina, nós percebemos que há muita essa tendência, né? Já se falava ontem e dizia que era uma alergia que eu sentia desde a primeira vez que pisei numa enfermaria, quando as pessoas são superficiais. Definem o outro pela sua doença. Isso é superficialidade. E não aprofundam no conhecimento da pessoa humana, né? Na história da medicina tem muitas situações que são pedagógicas, né? Um grande clínico na Espanha, lá pelos anos da primeira metade do século XX, chamava-se Gregório Maranhão. Era clínico geral, famosíssimo nos hospitais de Madrid. E uma vez ele foi chamado para ajudar uma equipe médica que não conseguia fazer um diagnóstico de um paciente. Feito todos os exames, feito todas a história, mas não conseguia saber por que aquela pessoa estava doente, né? Então, fizeram uma reunião clínica e convidaram o Dr. Gregório Maranhão para participar e foram até o quarto onde estava o paciente. Estavam os médicos em torno do leito e ele chegou e ficou na porta, encostado no batente da porta. E os médicos, esperando que ele viesse examinar, ouvisse a história, colocasse estetoscópios, fizesse tudo que é necessário para chegar a alguma conclusão e ajudar a equipe médica. E ele parava na porta. Aí um dos médicos foi com uma certa timidez, mas, doutor, o senhor não vai entrar no quarto? O senhor não vai examinar o paciente? E ele só deu a seguinte resposta: tirem o bigode dele. Mas que é isso, doutor? Tirem o bigode dele. E as pessoas estavam um pouco perplexas, mas doutor, não é isso que queremos. Nós não somos barbeiros, né? Tira o bigode dele, porque vocês não viram que ele tem cabelo branco e bigode preto. Depois das refeições, ele chupa o bigode que está pintado com tintura, né? Era a tintura que estava intoxicando o corpo. Essa história mostra que às vezes se olha com superficialidade para as pessoas e não nota o sinal mais significativo. No caso aí, né, era o que causava a doença do paciente, né? A dor nos defende da superficialidade. Porque quando nós acolhemos um paciente que vem falar das suas dores, mas a dor, apesar de ser um sinal semiológico, a dor não é de um órgão, não é de uma função, mas é da pessoa. E quem não compreende a pessoa, não compreenderá também a doença que a pessoa está vivendo e não terá um diagnóstico preciso, né? Nem tampouco o tratamento. A dor também é muito importante, isso na vida médica se destaca. A dor nos defende da indiferença, que é uma cultura que o Papa Francisco muitas vezes colocou o dedo nessa chaga. Vivemos num mundo de indiferentes. Não, o problema não é viver com os diferentes. Isso causa, às vezes, muitas polêmicas. Mas a principal doença da nossa cultura não é não saber viver com os diferentes, é ser indiferente. Essa é a pior doença que é no mundo de hoje. A indiferença, o distanciamento, né? E muitas vezes, um médico pode ser, né, uma médica, aqui eu vou falar não do gênero, mas falar em forma mais ampla, né? Um médico pode ser o sacerdote, o levita da parábola do bom samaritano. Passam, viram e seguiram adiante. Apenas o bom samaritano parou,
Por quê? Porque se compadeceu da pessoa. E a partir da compaixão, teve as atitudes para poder cuidar daquela pessoa ferida, roubada e marginalizada, jogada à beira da estrada. O sofrimento humano, né, não pode ser, né, apenas visto com a indiferença da ciência e da tecnologia. Nós temos que ter compaixão. O melhor médico é aquele que se compadece das pessoas. E, recentemente, o Papa Leão XIV, no encontro com médicos de uma federação na América Latina, em Roma, lembrou isso, né? Falando da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta, mas não substitui o médico, que deve ter uma reserva de amor. Olha que frase bonita, né? A inteligência artificial pode facilitar muitas coisas como qualquer outra ferramenta, né? Mas é preciso exercer a medicina que tem na dor, no sofrimento, nas perdas, nas deficiências, nas limitações, na morte, uma chamada a aumentar a reserva de amor, que é a compaixão. Mas pode-se dizer que é bom não se envolver emocionalmente com o paciente, porque senão você pode somatizar o que ele sente, né? É bom manter uma certa distância. Sim e não. Essa verdade não é uma verdade absoluta. A gente precisa, sim, ver a pessoa na sua integridade como pessoa e começar se compadecendo. Nada de indiferença, né? Porque essa indiferença pode nos levar a exercer uma medicina protocolar. Porque a gente não quer usar toda a reserva, toda a força de compaixão que o coração humano tem. E talvez tenha sido uma intuição que nos fez escolher essa profissão, ajudar o próximo, aliviar o sofrimento do próximo. Mas depois, talvez, com o desenrolar da vida e com uma predominância do protocolo e da tecnologia sobre a pessoa humana, a gente vai caindo nessa cultura da indiferença, do distanciamento, do não envolvimento. O melhor médico é aquele que padece com seu paciente. E a outra defesa que eu acho que é importante nós termos presente com relação ao sofrimento humano, né? O sofrimento nos faz ter mais realismo na vida. A vida é prazerosa, mas não exclusivamente prazerosa. E nessa mentalidade hedonista, que vai erigindo o prazer como o critério de vida, por isso que eu dizia, né, a qualidade de vida. Se tem prazer, ótimo. Se não tem prazer, é uma vida sem qualidade. Claro que um tetraplégico, uma pessoa em coma, uma pessoa no final da sua vida, na terminalidade da sua vida, uma pessoa com uma doença incurável, realmente prazer físico, difícil ter. Emocional, depende da sua maturidade humana. Mas você pode estar vivendo na dor de uma forma prazerosa. O prazer da pessoa, embora não tenha o prazer físico nem o prazer emocional. Eu já vi muitas pessoas alegremente deprimidas. Alegremente deprimidas. Quer dizer, fisiologicamente, mesmo com a medicação, não se consegue sair daquele estado, emocional, físico, mas vive uma alegria
e você não explica. Por quê? Porque também no sofrimento, as pessoas, quando tem o sofrimento, não só como uma defesa, mas como um impulso de crescimento, né? Então a pessoa amadurece. Por isso, abreviar a vida de uma pessoa, ou ter como critério que uma pessoa não terá qualidade de vida porque ela está com uma deficiência X ou Y, é privar uma pessoa de um prazer muito mais permanente, muito mais profundo e muito mais contagiante, que é o prazer pela vida, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. E principalmente eu queria trazer, além da defesa contra a superficialidade, a indiferença e o hedonismo, a dor e o sofrimento nos tira da ignorância. E aqui eu quero fazer uma distinção entre ignorância e nesciência. Ignorância é aquilo que você deveria saber e não sabe. Nesciência é aquilo que você não precisa saber. Então, para ser feliz, você não precisa saber física quântica. Então, eu sou nesciente em física quântica. Mas para ser feliz, eu não posso ignorar que a felicidade vem do amor. Do amor nós viemos, com o amor a gente se vive, para o amor a gente se dirige. Há uns versos que vou dizer na língua original, depois traduzo, né? Um poeta da Idade Média. Mi vida es toda de dolor. E nel dolor estou dúcho, es por força del amor. Porque não há amor amante mais pleno do que aquele que ha sofrido muito. Minha vida é toda de amor. Isso não é amor, eu sou fortuito. Isso não é dor, eu sou fortuito, é pela força do amor. Porque não há amante melhor que aquele que soube sofrer muito. Nos faz pensar isso, né? Não é só amor à profissão, não é só amor ao conhecimento, não é só amor à realização profissional, né? Mas é preciso desenvolver o amor a si mesmo para poder ter o amor ao próximo. Portanto, quem não sabe sofrer, não sabe tratar uma pessoa que sofre. Porque não há amante melhor que aquele que ha sofrido muito. E quem ama de verdade, quem sabe o que é amar, entende disso, né? As mães são PhD no amor, né? Porque para elas, a dor não é simplesmente uma privação de um prazer. A dor é um sacrifício. E a palavra sacrifício vem do latim sacrum facere, fazer sagrado. Fazer sagrado aquilo que causa a dor, o sofrimento. E a gente vê isso quando se encontra um médico sacrificado pelos seus pacientes. E não digo apenas sacrificado em termos de dedicação física ou temporal. Sacrificado porque sabe compreender como é preciso amar a pessoa para poder compreender a sua situação e poder não apenas diagnosticar com os exames clínicos, mas diagnosticar o que aquela pessoa precisa receber do médico. Mais do que uma medicação, já falava ontem, um conforto. Mais que uma medicação ou uma cirurgia, é uma orientação. Por isso fala que o médico é o sacerdote, né? O sacerdócio. Né? E sabe orientar as pessoas diante de situações difíceis. Né? Quem que eu devo salvar? O filho ou a mãe? Né? Segundo o protocolo, a mãe. Segundo a ideologia, a mulher. Né? Vou contar uma situação que realmente que é, por um lado, triste, por outro lado, é bastante
pedagógica, né? Eu moro lá, já falei ontem, né? Eu moro lá em Ipanema, no Rio, numa paróquia. Ao lado tem o Leblon, onde tem uma paróquia e tem um colégio ao lado, Santo Agostinho, paróquia Santa Mônica. E a coordenadora da Crisma me convidou para dar uma palestra sobre o 5º mandamento, não matar, os crismandos. Mas só que no marketing da palestra, foi um pouco infeliz, ele veio falar sobre o aborto, né? Aí uma menina de 15 anos, que pertencia ao coletivo feminista do colégio, né? Embora católico, tem esses coletivos, né? Ela falou para a coordenadora: não vou. Mas por que você não vai? Porque ele é bispo. Aí a coordenadora tentou convencer: não, vai, porque também ele é médico. Não vou. Por que você não vai? Porque ele é homem. Ou seja, me desqualificou como bispo, médico e homem. Saí de lá com uma crise de identidade que não sabia quem eu era. Mas aí, você vê que cultura nós estamos vivendo? A ideologia torna a pessoa tão obtusa, porque ela ia ser crismada por quem? Por um bispo, que é o ministro ordinário da Crisma, né? Mas ela nem considerou que, independentemente de ser bispo, de ser médico, de ser homem, né, o amor à vida faz com que a gente a defenda em qualquer circunstância, independente da sua identidade. Então, um médico precisa, e ainda mais no mundo de hoje, que tem essas ideologias obtusas, né? Precisa ter um pouquinho, assim, acentuado, que além de amar a profissão, além de amar as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Ele precisa ter mais amor à pessoa que sofre. Porque a pessoa que sofre, ela merece mais do que conhecimento, ainda que tenhamos que, por amor, aplicar a ela os conhecimentos. Aquela pessoa merece muito amor, seja quais forem as suas condições. Especialmente, isso faz parte de uma civilização, que é a civilização do amor. Não sei como é que vão nos julgar a civilização na qual nós estamos vendo hoje em dia, como é que vão nos julgar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Como hoje se julga as pessoas na Idade Média, se julga na Idade Antiga, né? Sem ter vivido naquela época, né? Mas não sei como é que vão nos julgar daqui a 100, 200 anos. Mas pelo andar da carruagem, nós vamos vendo que as pessoas talvez nos julguem como uma civilização do desamor. Porque há ódio, há perseguição, há agressão, há violência, há tantas coisas que revelam: nossa, em que mundo eu estou vivendo, né? Falta mais amor. Fala-se muito de justiça, fala-se muito de direitos, mas se fala pouco do dever, o primeiro dever do ser humano: amar. Por isso, embora haja situações em que o médico tem uma participação mais direta, né, ele tem que colocar o dever de amar acima dos direitos, dos humanos direitos. Porque direitos humanos é correto falar, mas hoje em dia se fala dos humanos direitos, né? Direito sexual reprodutivo, direito ao próprio corpo, né? O direito à saúde pública, né? Em nome desses direitos, a gente está vendo barbaridades, né? Que são sinais claríssimos de um desamor ao ser humano. Minha vida é toda de amor. E se no amor eu sou fortuito, é por força da dor.
que não há amante melhor do que aquele que é amado muito. Devia ser um hino do médico diante da pessoa que sofre, diante da pessoa que tem dor. Né? Especialmente, né, os mais frágeis e vulneráveis e inocentes. Mais frágeis, vulneráveis e inocentes, e também dizer aqueles que não têm vez nem voz. Não me refiro só a pessoa em gestação, mas as pessoas às vezes que estão em situações onde seja estado de coma, seja em vida vegetativa, seja sob os efeitos de medicações. É bonito a gente ver como o amor transforma as pessoas, né? Mas tem que começar a transformar, né, uma pessoa, um médico que sabe amar, e aqui não estou falando de amor romântico nem de amor platônico, mas sabe amar o próximo, porque sabe se amar, e sabe amar a sua dignidade, o seu valor, e portanto vai saber amar o próximo. Como essa pessoa transforma o ambiente, como a pessoa muda o clima, né, de um hospital, de uma clínica de família, de um posto de saúde. Porque eu vou compartilhar também com vocês, para não ficarmos apenas na teoria, uma experiência muito bonita que eu vivo regularmente lá no Rio de Janeiro, celebrar missa nos presídios. Em duas épocas bem concretas, Páscoa e Natal. Né? Aí eu fui para o presídio psiquiátrico. Celebrar a missa lá no Natal, no presídio psiquiátrico, me acompanhou uma senhorinha, já estava com seus 85 anos, um cabelo branco lindo, em contraste com a sua pele bem escura, né? E fomos lá, entramos no presídio, nos levaram lá para o refeitório, e depois os agentes penitenciários levaram os rapazes para assistir à missa, né? Eu e ela tínhamos preparado a mesa onde íamos celebrar a missa, e eles vieram em direção à mesa e foram diretamente a ela. Eu parecia que estava no Palácio de Versalhes, porque se dirigiam a ela, beijavam a mão, né? Faziam uma reverência, às vezes aquele tônus vital bem catatônico, aquela pessoa assim bem sob efeito da medicação, né? Uma pessoa assim bem, às vezes uma aparência que assustava, né? Mas iam a ela com tanta delicadeza, com tanto carinho, e eu parecia ser uma pessoa invisível. Não é que eu seja pequenininho, né? Mas ninguém a leva para mim. Celebrei a missa com ela, a despedida foi a mesma coisa. Eu entrei e saí de forma invisível. Aí, quando eu saímos da rua, eu virei para ela, meio assim, para provocar uma confidência dela. Falei, nossa, a senhora é mais importante que um bispo, hein? Falei para ela, né? Falei, por que eles trataram a senhora com tanto carinho? Porque ela respondeu, porque eu trato com muito amor. Aí contou a história dela. Aos 75 anos, assistindo missa na paróquia perto do presídio, os famosos avisos de final de missa, né? O padre virou e falou, estou precisando de gente na pastoral. Quem quiser que me procure na sacristia. A senhora, aos 75 anos, foi à sacristia e falou, padre, qual é a pastoral que ninguém quer? Aí, resposta, pastoral penitenciária, né? Ela falou, eu assumo, eu quero. E no presídio, onde é que nenhum agente quer ir? O padre falou, no presídio psiquiátrico. Eu assumo. Então, dos 75 aos 85, ela ia semanalmente, com exceção do período que foi diagnosticado um câncer bilateral de mama, fez cirurgia, se recuperou, né, fez o tratamento pós-cirúrgico, e aos 82 anos, tinha tudo para ficar em casa, né? Aí voltou o presídio semanalmente. Vocês queriam que tivessem atenção a mim? E essa mulher, com a sua dedicação amorosa, carinhosa, merecia aquela homenagem. E eu fui lá uma vez.
A medicina está precisando de mais médicos e médicas apaixonados pela pessoa humana do que apaixonados pela profissão. Para primeiro transformar a medicina, para que a medicina seja realizada com a dignidade que lhe é própria. Se faz medicina para curar, para aliviar ou confortar, nunca para matar e muito menos para causar doenças, né, por uma superficialidade como que protocolar. Segue o protocolo e as doenças vão se multiplicando, né? Porque o protocolo tem que ser obedecido, né? Então, a medicina no mundo atual está precisando de mais médicos e médicas apaixonadas pelas pessoas, que tenham realmente uma reserva de amor, né? Que o amor à pessoa faz com que se ame a profissão, se ame o conhecimento e se ame a aplicação humana dos conhecimentos e da técnica. Porque hoje parece que a técnica é que resolve tudo, quando nada é mais importante, especialmente nos sofrimentos mais crônicos, agudos e terminais, do que usar o remédio do amor. E quando não funciona, aumenta a dose de amor. Isso. Né? Eu só queria terminar, né, lendo um parágrafo dessa carta Salvifici Dolores, né, que a vocação médica, à luz da Salvifici Dolores, torna-se ministério de compaixão. Falava disso antes, né? Ministério de compaixão. Defesa da dignidade humana. Presença misericordiosa. Participação na obra salvadora de Jesus Cristo. E testemunho de esperança no coração da dor humana. E se nós quisermos viver a vocação médica à luz dessa carta que João Paulo II escreveu após meses no hospital, né, nós temos que realmente ter mais proximidade com o médico divino. Então, a vida espiritual cristã, quando a gente cultiva a nossa relação com Jesus Cristo, né, nós chegamos a esse ideal. Uma medicina de compaixão, sem deixar de ser uma paixão profissional, né, uma defesa da pessoa no seu valor inerente, intrínseco, isso já será falado mais adiante, e a presença da misericórdia de Deus. Se há uma frase que no latim tem uma ressonância linguística mais forte, né? Que é miserior super turbam. Tenham misericórdia sobre a multidão. E quando a gente vê aquelas pessoas que estão lá naquela fila no ambulatório, que levantaram às 4 da manhã, né? Para chegar, pegar a sua senha, né? E a gente já vê que a fila não anda e está chegando no horário final do nosso plantão, né? Agora vou para casa, né? E aquelas pessoas, às vezes a gente tem que quebrar um pouquinho o protocolo, né? Quebrar um pouquinho esse ambiente de colocar o médico dentro de uma estrutura mecânica e você tem que atender em 15 minutos, 10 minutos. Ah, mas é assim no hospital. É assim, mas ninguém vai fazer nada? É assim, ninguém vai se insurgir contra essa falta de misericórdia, né? Então, depende muito, olha. Quem leu A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, né? Esse livro tão importante, fala da fisiopatologia da morte de Cristo, sabe que ele morreu de tetania, né? Com parada respiratória.
né? Claro que morreu na hora que ele quis, mas a fisiopatologia existiu. E se vê pela representação como a caixa torácica está, né, projetada, né, e essa posição de Cristo produzia aquela tetania muscular que acabou dando a parada respiratória, né, além da hipovolemia. Mas vê, olha, quando a gente contempla Cristo na cruz, com o rosto sereno, preocupando-se dos outros, Pai, perdoai porque não sabe o que fazem, né, conversando, uma conversa que para conversar tinha que se levantar com as costas, arrastando a costa chicoteada, arrastando pela madeira rude da cruz, né? Como que dor isso daria? Mas ele tinha que subir para poder respirar e falar, né? E foram 7 frases. Fala, nossa, tudo isso ele sofreu por amor. A ideologia diz, ele é vítima da opressão do poder, né? Não, ele não foi morto, ele se ofereceu à morte, por amor. Então, a convivência, a relação com Jesus Cristo, na nossa vida espiritual, torna-nos muito melhores médicos. Muito melhores médicos, porque o conhecimento, a tecnologia é utilizada por amor ao outro, né? Aquele que sofre. É o que a gente às vezes experimenta, né? Dizem que o médico é o pior paciente. Porque quando ele veste a roupa do paciente e não a roupa do médico, ele começa a perceber o quanto ele às vezes é tratado protocolarmente, né? E não humanamente. O Bernard Nathanson, que vocês devem conhecer, né? Que fez 5.000 abortos, né? Inclusive em 2 dos seus filhos, né? 5.000 abortos. Até que ele teve que fazer a autografia no lugar de um colega, e aí ele viu que ele estava tirando a vida das pessoas, né? Alex Carrel, que foi citado ontem, né? Que era ateu, agnóstico, foi substituir um colega para acompanhar os doentes em Lourdes e viu lá uma doente, né, com tuberculose abdominal, com a barriga enorme, né, e achava um absurdo colocar uma pessoa dessa assim naquela piscina de água gelada em Lourdes, né, mas depois que a pessoa saiu das águas, viu o lençol se abaixando assim e ficou curada aquela mulher, né? Mas, a ação amorosa de Deus, né? A ação amorosa de Deus faz com que a gente veja que o grande remédio é o amor. E quando a gente ama o paciente, aí a gente ama o estudo, a gente ama a atualização e a gente ama a ética médica e a ética natural. Muito bem. Finito, né? Até o tempo, marcador do tempo. O tempo esgotado. Então, foi esgotado dentro do tempo, né? Tá bom, então. Muito obrigado pela atenção de vocês.